Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. A restauração de Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, quando Jesus iniciou seu grande ministério, ele tinha 30 anos de idade. Ele inicia ali na Galileia a mensagem redentora para salvar toda a humanidade, aquele que crê. E ele vai chamar os seus discípulos. Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Jesus passando viu Pedro, Simão Pedro, que lançava as redes ao mar, porque era pescadores. E Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro estava no barco pescando com seu irmão André. E Jesus passou e chamou: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, largando o barco, o seguiu. Pedro se transformou no mais próximo discípulo de Jesus, o mais que esteve em evidência, o mais que se sobressaía aos demais, o mais que se destacava, o mais que tomava a iniciativa, o mais que tinha atitude. Pedro se tornou um grande discípulo de Jesus. Ele largou o barco, a sua profissão de pescador, para ser agora discípulo de Jesus. E Pedro viveu os grandes momentos do discipulado, do apostolado, de estar com Jesus. Pedro viveu grandes emoções. Foi uma coisa maravilhosa que mudou profundamente a vida desse pescador chamado Pedro, filho de Jonas. Pedro esteve com Jesus quando Jesus fez a primeira ressurreição, o primeiro milagre de ressurreição, no capítulo 5 de Marcos. Jesus veio com toda a multidão para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava enferma quase à morte e de fato morreu. Ele chegou na casa, deixou todos do lado de fora, mandou que todos saíssem. Quem foi que entrou com Jesus? Pedro. Jesus tocou naquela menina e disse: Talita cumi, levanta-te. E a menina sentou-se e começou a andar. Pedro estava em evidência, estava sempre com Jesus. Foi um dos mais próximos de Jesus. Aí você vê no capítulo 14 de Mateus, Jesus estava andando sobre o mar, à alta madrugada no mar da Galileia. Jesus vinha andando por cima das águas, em cima do mar. Pedro estava no barco, e quando Pedro viu Jesus apontar lá, ele pede a Jesus: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Então Pedro viveu esse grande momento que Jesus mostra que domina a natureza, que é o Senhor de todas as coisas. Mas quem que vai andar por cima das águas ao encontro de Jesus, dos discípulos todos que Jesus tinha? Pedro. Ele disse: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 14 em diante, do versículo 24 em diante, 25, 26, capítulo 14, versículo 24, 26 em diante, Jesus disse: vem, Pedro, ao meu encontro. Então o mar agitado, o mar nervoso, as fortes ondas, e Jesus andando por cima das águas. E Pedro foi o único discípulo que também andou por cima das águas. Ele disse: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Eu disse: vem! E Pedro começou a andar por cima das águas. E Pedro flutuou, andou por cima das águas, estando sempre em evidência. Já, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus transfigurou no Monte das Oliveiras, no monte, ele se transfigurou. O rosto de Jesus resplandeceu o seu rosto, as suas vestes se tornaram brancas como a neve.
Quem estava lá? Pedro. Pedro estava lá. E ele disse: Senhor, fazemos uma cabana para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, no monte da transfiguração, quando ele se transfigurou, que a sua roupa era como um relâmpago, branca como a neve, Pedro estava lá, mais uma vez, em evidência. Mas quando Jesus, no capítulo 6 de João, acontece algo extraordinário. Depois de um discurso de Jesus, de um discurso profundo, em que ele disse que aquele que não comesse a sua carne não teria parte no reino dos céus, que não bebesse o seu sangue não entraria no reino dos céus. Aqui em João, no capítulo 6, quem estava lá? Veja o discurso de Jesus. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, diante desse discurso de Jesus para aquela grande multidão, eles não entenderam o discurso. Diz: como pode alguém dar sua carne a comer, o seu sangue a beber? E ele diz que muitos discípulos já não abandonou Jesus e já não andava mais com ele. Já não andava mais. E Jesus disse para os discípulos: querem vós também retirar? E mais uma vez você vê Pedro se destacando, Pedro estando em evidência, Pedro tomando a iniciativa. Ele disse: para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João capítulo 6, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro sempre estava em evidência. Pedro foi o grande discípulo de Jesus. E quando Jesus, prevendo a sua morte iminente, ele vai ao Getsemane orar. Está aqui em Mateus capítulo 26. Jesus se reúne com os discípulos, toma a Santa Ceia, abençoa os seus discípulos, dá o cálice, dá o pão. Diz: esse pão é minha carne que é dada por vós, é aliança. Esse cálice é o meu sangue que será derramado por vós. É uma aliança do Novo Testamento que está sendo inaugurada entre Deus e a humanidade. Jesus ali prevendo isso, a traição, Judas o trair, como aconteceu que Judas o traiu. E ele vai orar no Getsemane, capítulo 26 de Mateus. Quem que vai com Jesus? Pedro. Naquela oração angustiante, Jesus orou naquele lagar de azeitona, naquele lugar que tinha muitas oliveiras plantadas, naquele jardim. Jesus orou ante os seus momentos de sofrimento que viria, e ele levou Pedro com ele. E ele orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quem estava lá com Jesus? Capítulo 26 de Mateus 26, Jesus no Getsemane. Pedro estava lá no Getsemane. Mas acontece que Jesus ia enfrentar esse momento difícil, esse momento que Pedro não se conhecia. Pedro achava que ele era o capaz de passar por qualquer prova, por qualquer dificuldade, por qualquer tempestade, por qualquer sofrimento, por amor de Jesus. Ele não se conhecia, porque às vezes a gente não se conhece. A gente fala: não, se fosse eu, fazia assim, agia desse jeito, daquele jeito. Mas na verdade a gente só sabe quando a gente passa por aquele momento. E foi o que aconteceu com Pedro.
Veja aqui, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, levou Pedro com ele. Ele levou Pedro para o Getsêmani, para aquele grande momento, aquele difícil momento, onde seu suor se transformou em gotas de sangue, onde ele orou triste e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Falou para o seu amigo Pedro: ficai aqui enquanto vou orar. E ele orou e o seu suor se transformou em gota de sangue, meu irmão, minha irmã, meu amigo, pela humanidade, sabendo o que ia acontecer com ele pela humanidade. Pedro estava junto dele. Pedro foi o mais próximo discípulo de Jesus. E por isso, quando Jesus reúne os discípulos para falar que ele ia ser crucificado, que ele ia ser morto, estão aqui em Mateus 26, 31, diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarais em mim. Mas Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, versículo 33, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Pedro achava que ele jamais negaria Jesus. Ele disse: vou até o fim, vou até a morte. Eu estive com você em todos os momentos que aconteceram. Eu vou até o fim, ainda que me seja necessário morrer. Jesus disse: vocês vão me negar. Pedro agora lá está frustrado. E acontece o quê? Quando Jesus é traído por Judas e é preso, é levado, Pedro seguiu-a de longe. Os discípulos todos fugiram, todos dispersaram. E Pedro seguiu para ver o que acontecia de longe. Agora vê o que acontece em Mateus 26 e 69. Diz assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este homem estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço o tal homem. Veio no versículo 73. Daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a braguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então Pedro não se conhecia. Pedro nega Jesus. E agora Pedro, onde a gente leu no capítulo 21 de João, Pedro está frustrado, Pedro está amargurado, Pedro está sentindo-se derrotado, Pedro sentindo que Jesus foi morto, que tudo acabou para ele, que ele não serve mais para nada. Meu irmão, o seu ministério não está morto por causa de um deslize, por causa de uma fraqueza, por causa de um erro. Jesus te ama e você vai continuar, seu ministério vai continuar. Você vai continuar com a obra do Senhor. Pedro agora chama Tiago e João, filho de Zebedeu, chama mais 2 discípulos e Natanael e volta para pescar. Ele vai para o mar da Galileia pescar. Ele acha que ele está morto espiritualmente. Vi aqui no capítulo de João 21 que a gente leu o que acontece. João 21 primeiro. Depois manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: foi junto do mar de Tiberíades, e estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro, está aqui no versículo. Disse-lhe, versículo 21 e 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E ele levou Tomé,
Natanael, Tiago e João, filho de Zebedeu, e mais 2 discípulos com ele junto, para ir pescar. Esses homens não tinham noção do que eles significavam para Jesus, o que significava para a obra de Deus. E eles foram pescar, meu irmão, mas sem Deus é difícil. A noite inteira nada pegaram, nada apanharam. De manhã estavam exaustos, cansados. Pela manhã, Jesus apareceu na praia, calmo, suave. E Jesus disse para eles: conseguiste pegar alguma coisa? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede ao lado direito e achareis. Eles lançaram a rede, e a rede se encheu de 153 grandes peixes, que quase rompia a rede. E quando eles viram o milagre, disseram: é o Senhor. E eles vieram para a praia correndo, vestiram a roupa, e quando chegou na praia com aquela rede de peixe muito grande, já Jesus fez o almoço para eles: peixe, pão, mel. Jesus serviu a eles o almoço na boca deles. Que amor! Jesus ressuscitado com todo o poder. E depois de cear, de servir aos discípulos, ele chama Pedro para uma conversa particular. É aqui onde nós lemos no começo do versículo. E depois, 21 e 15, e depois, 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro achava que ele estava perdido, que ele estava morto porque ele tinha negado Jesus. Ele voltou à sua velha profissão de pescador, mas Jesus chegou lá, não reclamou, não falou dos pecados de Pedro, de ter negado, não lançou nada em rosto, não lançou. Jesus apenas chamou para uma conversa, fez um milagre, mandou lançar a rede para o lado direito, e a rede se encheu de peixes. E depois Jesus fez o almoço, serviu a eles a ceia, e chama Pedro para falar isso, para restaurar a restauração total. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E daí por diante, Pedro foi um grande discípulo, um dos maiores apóstolos da história da Bíblia. Pedro, de uma pregação só, foi 3.000 convertidos. Pedro defendeu o evangelho enfaticamente em todo o mundo. Pedro foi até Roma, diante de Nero, defender o evangelho, lá onde está a Basílica de São Pedro, e está os restos mortais de São Pedro na Basílica de Roma, lá no Vaticano. Lá está ali os restos mortais de Pedro, aquele homem que morreu crucificado de cabeça para baixo. Quando foi martirizado por Nero, ele falou: não sou digno de morrer como meu Cristo morreu, me crucifique de cabeça para baixo. E foi assim que ele morreu, honrando o nome do Senhor, já depois de mais de 65 anos de idade. Já velho, ele foi até o final. Então seu ministério não está morto, meu irmão. Seu ministério está vivo. Levante a cabeça, porque Deus quer você trabalhando, ganhando almas, fazendo a sua obra. Não é por causa de uma fraqueza, de um deslize, de um empecilho, de uma perseguição, que você vai desistir. Jesus te ama e Ele está falando para você: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Trabalhe na obra do Senhor. Fale de Jesus. Ame Jesus, porque Ele te ama. Ele apareceu na praia dos discípulos que tinham largado a missão e estavam voltando à pescaria humana. Mas Ele disse: eu vos chamei para ser pescadores de homens, como chamou em Mateus 4, 20 e 18 a Pedro, para ser pescador de almas. Pescador de almas, levante a cabeça e continue. Enxugue as lágrimas e continue, que a tua recompensa vem do Senhor. Fique com Deus, um abraço a todos e sejam edificados pela palavra de Deus. Amém.